Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Depois de um tempinho aí sem postar algumas coisas no YouTube, né? Correria do dia a dia, sabe como é. Mas hoje voltamos com o ET Analise e hoje falando daquele tema que a gente gosta de comentar aqui. A gente já fez vídeo falando no canal de técnico, dessa troca constante de técnico no Brasil. E hoje a gente vai falar de técnico estrangeiro no futebol brasileiro. Essa era a temporada do campeonato que tinha o maior número de treinadores estrangeiros. E agora já não é mais tanto assim, com a saída do Domi do Flamengo, a provável, quase certa saída do Cudê do Internacional. Eu vou passar a bola para o Fred. Fredão, começa aí, dar os seus pitacos e vamos partir para esse vídeo de hoje. Como você falou, cara, era o Campeonato Brasileiro com mais estrangeiros, tinham seis estrangeiros, né? Era o Abel no Palmeiras, o Cudê no Inter, o Torreni no Flamengo, o Sampaoli no Atlético, o técnico, o Pinto no Vasco e o outro do Botafogo. Botafogo, né, que contratou o outro estrangeiro. Então tinha seis, podia ser sete, né, se o Gesival tivesse ficado no Santos, mas saiu antes. E durou uma semana que já saiu dois. Então é aquela bagunça dos técnicos aqui maravilhosa. E para começar, cara, eu gostaria de falar do técnico do Flamengo. Não vou entrar no mérito das histórias de briga no vestiário, não sei se é verdade ou não, então não vou entrar nesse ponto. Mas. Então vamos começar falando do Flamengo, né, cara? O técnico do Flamengo, eu não acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que a questão é que ele veio depois de Jesus, entendeu? Eu acho que esse foi o problema dele. E por quê? Vamos lá, se você pegar o recorte do Flamengo, o Flamengo tá em terceiro no Brasileiro, um ponto do líder, então tá brigando pelo título, tá bem na Libertadores, está nas oitavas e tá classificado para as quartas da Copa do Brasil. Ou seja, tá vivo em todas as competições. Então, assim, é questão de desempenho, não tem como reclamar. E assim, o pessoal vai falar, mas tomou duas piaba, né? Tomou 4-0 agora do Galo e tomou 4-1 do São Paulo antes. Só que se você voltar duas casas ainda, ele arrancou um 2-2 do Internacional, onde o Flamengo até mereceu vencer, que amassou o Internacional, principalmente no segundo tempo, e fez um 4-0 no Corinthians na Arena. Então, assim, é aquela oscilada, ele tá montando o time do jeito dele, e é aquele negócio. Eu acho que a questão do Kudê é que se ele viesse depois do Abel Braga, estaria tudo certo. Ele continuaria sendo técnico do Flamengo e segue o jogo. O problema é que ele veio depois do Jesus. E o Jesus transformou, naquele pequeno período de tempo, o Flamengo no Bayern de Munique do Brasil. Entendeu? Um time imbatível, um time que nadou de braçada no brasileiro, teve ali aquela dificuldade, assim, até a final da Libertadores foi bem, chegou na final, deu aquela peidadinha, mas conseguiu o título, conquistou dois títulos logo no começo, tá certo, são um jogo só, né, que é a Supercopa do Brasil e a Recopa, mas é título, conseguiu o Campeonato Carioca, então assim, o pessoal tava com a cabeça ainda naquele super time do Jesus, e esse é o problema, entendeu? Eles compraram um Quat achando que era Guaraná. E assim, mano, você compra um Quat, você vai ter Quat, você vai ter Guaraná, entendeu? O Jesus fez algo que talvez se ele viesse aqui mais 10 vezes ele nunca mais faria. E o Domenech, ele veio com aquele negócio de, vou substituir o Jesus, é auxiliar do Guardiola. Ah, nossa, perfeito. E não, cara, eu acho que o trabalho dele é bom, tomou umas piabas nada a ver. Só que você também tem que ver o time. A zaga do Flamengo antes era Pablo Marim e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá machucado, o Marim foi vendido, trouxe pro lugar o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não estão correspondendo. Eles estão sofrendo muita crítica porque não estão jogando bem. Perdeu o Gabigol por lesão, perdeu o Arrascaeta por lesão, trouxe bem o Pedro, achou o Neneca no gol para substituir aí o Diego Alves. Então, assim, não é exatamente aquele time do ano passado. Perdeu o Rafinha, trouxe o Isla, mas até trazer o Isla tava com um buraco ali. Então, assim, o time do Flamengo tava passando por uma reestruturação do time e o Domenech é o cara que tava lá. E é o que eu falei, você não pode comprar Quat e querer Guaraná, cara. Porque, assim, qual era a filosofia do Jesus? Ninguém guarda a posição, o time todo se movimenta e pressiona os caras na saída de bola. O Domenech não, o Domenech gosta de cada um guardando a sua posição, não gosta daquela pressão na área do cara, mas gosta daquela pressão no meio de campo, ele gosta de ganhar o meio de campo e não no ataque na defesa do adversário. Então, assim, eram estilos de treinadores diferentes, técnicos diferentes. Então, não adianta você querer o resultado do Jesus, sendo que o Domenech treina diferente, pensa diferente. Então, eu acho que teve esse grande problema de você contratou por nome, porque assim, é auxiliar do Guardiola, é estrangeiro, vai trazer ideias diferentes.
Só que não quis esperar o cara implementar a ideia dele, queria que ideias novas com a ideia do Jesus, entendeu? Então acho que esse foi o grande problema. E também tem o Flamengo, assim como eu vejo o Palmeiras, tem um problema de ego. Jogadores que cresceram, inclusive o Bruno Henrique não jogou nada esse ano que jogou no passado, que é outro ponto que desequilibrava. Então, às vezes, quando o time do Jesus estava com dificuldade, o Bruno Henrique ia lá e tirava coisas da cartola. Hoje não está acontecendo isso também, então também tem esses fatores. E, cara, é isso. Eu acho que o problema é que eles queriam um Jesus 2 e não quiseram esperar o cara, não quiseram fazer se adaptar com o elenco, enfim. É mais uma pataquada dos diretorias brasileiras. Cara, eu concordo muito com o que você falou, de eles queriam o Jesus 2 e não viam o Jesus 2, porque primeiro que são estilos diferentes de jogo. Era muito claro que eram jogadores técnicos diferentes, que pensavam futebol de modo diferente, e trouxeram, na minha opinião, muito mais porque ele era estrangeiro do que por qualquer outro motivo. O Flamengo ele começou uma tendência no futebol brasileiro que não é bem nova, né? A gente já teve casos de treinadores estrangeiros, para quem não lembra, até o Lothar Matthaus, que foi volante da Alemanha em 5 Copas do Mundo, treinou o Atlético Paranaense em uma época. Então, assim, não é nada novo trazer um cara estrangeiro para o Brasil. Agora, o cara estrangeiro ganhar tudo que nem o Jesus ganhou, é uma novidade que eu acho que o Flamengo se empolgou e quis repetir. Quis repetir com um cara que não tem nada a ver com o estilo de jogo do Jesus. Eles trouxeram o cara porque ele é estrangeiro e ponto, foi isso. Aí veio todo mundo, essa porrada de gente trazendo cara estrangeiro, e eu não vejo isso como negativo, acho que é muito interessante, acho que é bom para o futebol brasileiro, inclusive, mas não dá um tempo para o cara trabalhar. É o que a gente falou no vídeo, para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que a gente tem um vídeo que fala exatamente sobre essa troca de técnicos no Campeonato Brasileiro. E no vídeo a gente falou várias vezes desse imediatismo do futebol brasileiro, do cara querer o resultado acima de tudo e não deixar o trabalho se desenvolver. O Domenech, ele está 3 meses no Brasil, há 3 meses no Flamengo. Se o trabalho dele é bom ou ruim, aí a gente pode discutir. Eu não acho que seja um baita trabalho, mas também não é um trabalho ruim. O cara tem terceiro no Campeonato Brasileiro, está disputando o título, está disputando a Copa do Brasil, está disputando a Libertadores. Não está jogando com aquele primor todo do Jesus? Não. Mas como você mesmo falou, se o Jesus viesse aqui mais 9 vezes, talvez ele não conseguisse repetir em nenhuma delas o que fez ano passado. Então também tem uma questão situacional muito forte, porque o Flamengo do ano passado era muito melhor do que o Flamengo desse ano. Era uma defesa mais consistente, o meio campo que atuava melhor, não tinha problema de lesão que está tendo agora, e sem contar que os jogadores, boa parte deles, não voltaram tão bem da paralisação como estavam jogando no início do ano. Então o próprio Bruno Henrique é um exemplo, o Bruno Henrique jogou muito bem no Campeonato Carioca, na Recopa, naquela Supercopa do Brasil, depois da paralisação ele não voltou 10% do que ele jogou antes. Então, assim, não é só jogar a culpa no Domenech, ele tem lá sua porção de culpa, porque vamos lá, o cara também era meio professor Pardal, gostava de inventar umas coisas que não tinha muito a ver. Aquele 5-0 contra o Del Valle é muito claro isso, porque foi treinado uma coisa durante a semana, chegou-se na hora do jogo, mudou tudo. E tomou 5-0 e depois não sabe por quê. Mas eu acho que muito da demissão dele vem desse imediatismo de querer um resultado e querer um resultado igual ao do Jesus. O cara quer porque quer que o Flamengo conquiste tudo esse ano e não está errado, porque o Flamengo tem time para isso, só que não dá tempo para o cara trabalhar. Ele quer o resultado para ontem e é isso. Foi o que foi dito pelo Gesualdo quando o Abel veio para o Palmeiras essas semanas. Que eles querem ganhar para ontem. Isso se replica em todos os times do Brasil. Isso falando do Domenech. Agora, falando do Kudê, já é outros 500. O Kudê ele saiu porque ele teve uma proposta para ganhar mais na Europa. E assim, para mim é nítido, porque aqui no Brasil ele vai disputar o Campeonato Brasileiro e vai disputar Libertadores, porque o time do Inter tem força para isso. Na Espanha o cara vai jogar com o Celta de Vigo, que male vai disputar ali uma Europa League, talvez uma Champions, e male, e tô sendo muito otimista em falar uma Champions League com um time desse, do Celta. O máximo, umas quartas de final da Copa do Rei. E assim, eu tô sendo bem otimista, porque faz muito tempo que eu não assisto o jogo do Celta de Vigo para te falar como tá o time. Eu sei que tem o Diego Aspas e é o supra-sumo do time ali. Mas ele vai sair para ganhar mais, isso é ponto. Que aí não tem o que a gente discutir aqui, porque, querendo ou não, a proposta dele ter sido muito interessante, o cara vai ganhar em euro, vai fazer um pé de meia, e isso não tem como o Inter
debater aqui. Agora, eu acho errado o Inter querer trazer o Abel Braga de novo. Pô, é brincadeira comigo. A gente sabe que o Abel Braga ele é um treinador que ganhou tudo, né? Ele tem todos os méritos dele na carreira, mas, poxa, eu vejo um retrocesso do Inter. Em meio de temporada, talvez não tenha quem trazer, mas, pô, não sei, acho que é uma aposta muito arriscada trazer um cara que já não vem de bons trabalhos, já vem bastante questionado, não sei. Mas, enfim, para mim o caso desses dois são casos diferentes, mas que infelizmente quem tem a perder muito com a saída desses dois é o próprio futebol brasileiro. A gente está vendo novamente ideias novas chegando e saindo porque a gente não dá tempo do trabalho se desenvolver. Eu acho que o Kudê, cara, eu acho que também tem muito a ver com a pressão que ele está sofrendo lá no Inter, né? Há algum tempo atrás já estavam questionando isso, questionando desempenho, questionando se faria sentido continuar com ele. Então, assim, já estava sofrendo uma pressão da torcida e do próprio Inter. Então, assim, já que ele não se sente confortável, já que pode mandar embora daqui a pouco, já vou sair mesmo. Eu acho que se ele tivesse com a garantia da torcida, torcida como é que fala? É passional, não vou nem considerar. Não adianta. Mas se a diretoria tivesse bancado, ela fala, mano, não interessa o que acontecer, você vai ser o nosso técnico até o final da temporada, eu acho que ele até ficava. Mas já que existe essa certeza que o Kudê tá começando a entrar naquela questão do resultado, sabe? Tipo, cara, você precisa vencer para ficar, entendeu? E isso daí é tipo uma sentença de morte, que o cara perde 3 jogos seguidos, tá fora. Ou toma uma goleada, sei lá, do Grêmio, tá fora. O próprio Domenech tomou 2 goleadas seguidas e sai fora. E Então, tem muito time exatamente. pior do que tem muito técnico pior do que ele que tá no cargo. Exatamente. E assim, você vê, por exemplo, o próprio São Paulo, mano. O São Paulo tomou 3-0 do Palmeiras, não teve nossa, tem que sair. Não, beleza, espera aí. Ele voltou e meteu 4-0. Foi eliminado pelo Afogados, na Copa do Brasil, que ninguém lembra, foi eliminado pelo Afogados. Tudo bem, cara, tipo, acontece, segue aí. Pelo menos a diretoria do Atlético Mineiro, independente do que Só se ele tivesse indo muito mal no brasileiro, mas tá bancando ele, entendeu? Ele toma uma piaba de vez em quando, uma eliminação vergonhosa, mas quer confiar no trabalho do São Paulo e que acha que vai trazer frutos. E talvez essa confiança faltou pro Cudê, entendeu? E o Cudê, ele tá pedindo reforço. O time do Inter não é um time tão recheado. Eu vejo que o time do Inter tem um time principal muito bom, só que não tem peças. Então, quando você começa a perder Thiago Galhardo, perder jogador por lesão que nem o Guerreiro e tudo mais, você começa a ficar sem muita opção, cara. Então, assim, não acho o trabalho do Cudê ruim. Acho que ok. Ele não ganhou o estadual, que eu acho que pesou para ele não ser campeão gaúcho. Na verdade, eu acho que ele não foi campeão gaúcho, foi o Grêmio, né? O Grêmio foi campeão gaúcho, então isso deve ter pesado, deve estar pesando. Do que pesou muito no Cudê foi a cena do clássico, que não conseguiu ainda ganhar um clássico contra o Grêmio. Isso foi aí que começaram a questionar o trabalho dele. Mas, cara, na moral, tá ali em primeiro do brasileiro, não tá jogando futebol ruim, O entendeu? trabalho dele é melhor do que o do Domenech, cara. Pra Ele mim é tá, melhor do que até do próprio São Paulo. Pelo time que ele tem, não tem sim, comparação. ele tá em primeiro do brasileiro, tá nas quartas, tá nas oitavas da Libertadores, então, cara. Lógico que não é o Inter que quer mandar embora, mas essa incerteza, essa pressão vinda, o cara fala, mano, vou pro Celta, não tem pressão, ganho muito mais. Pô, na verdade, na moral, se eu quiser, eu posso tirar um jogador do Inter aqui, não posso tirar todos, mas se eu quiser escolher um ou dois aqui, eu consigo levar para lá. Então, assim, tipo, é uma pena. E é o que a gente tá sujeito, quando a gente quer buscar treinador estrangeiro, principalmente europeu ou que fala espanhol, vai acontecer, cara. Eles têm os que falam espanhol, não só espanhóis, mas argentinos e uruguaios e outros, eles têm a facilidade da língua, então para ir para uma Espanha é muito fácil. E os que são europeus mesmo, o time europeu vê que tá fazendo um bom trabalho na América do Sul e quer puxar de volta. Então, eu acho que, eu não lembro qual foi o jornalista que comentou que, meu, o Jesus ele tinha a faca e o queijo na mão aqui. Ele tava com um time pronto, ele tava com um time que jogava por ele, ele tinha tudo pronto, ele podia dominar o futebol brasileiro, teoricamente, se ele conseguisse manter o trabalho. Só que ele preferiu pro Benfica arriscar, tentar se classificar para Champions League que não conseguiu, tentar ganhar o Campeonato Português, porque é mais atrativo ficar na Europa. Então, eu acho que o que tem a perder são esses times. Inclusive, o São Paulo tem que aproveitar essa turbulência aí do Flamengo para tentar fazer um bom resultado esse meio de semana, mas isso é tema para outro vídeo. Com certeza. Isso aí senão ia ficar um vídeo enorme aqui.
Sem contar que, assim, querendo ou não, a gente pode até colocar nessa questão de falar de não ter tempo para desenvolver trabalho e colocar o São Paulo como um exemplo de um time que está deixando o cara trabalhar. Male, male, o Diniz está 1 ano e meio já, entre trancos e barrancos, foi eliminado uma porrada de campeonato, mas tá aí batendo de frente para ser campeão brasileiro ainda. Sim. Então, Tá vivo na assim, Copa do Brasil, tá pois indo. é, então, e justamente contra o próprio Flamengo. Então, pô, é um exemplo de um cara que já tendo a segurança para fazer o trabalho dele, bem ou mal, mas está desenvolvendo um trabalho. E aí eu acho que é justo no final da temporada você desligar esse cara, caso não, ou não, né? Dependendo do resultado dele. Porque aí você teve um tempo para analisar 3 meses, cara. Poxa, para mim é pouco tempo. Para o cara introduzir uma ideia de trabalho completamente diferente da temporada passada, velho. E assim, sem tempo É de treino, loucura. né? Sem tempo de Sem tempo de treino. treino, exato. Numa temporada que a gente teve tudo diferente, teve um calendário completamente adaptado, quer dizer, adaptado em termos, porque não teve adaptação alguma, O time mas jogando a cada que 72 horas. exato. E outra coisa, o Flamengo sofreu muito por conta disso, porque disputou todos os campeonatos. Teve semana que o Flamengo jogou 5 jogos, cara. Então, como assim? Como você quer que o treinador dê jeito nisso? Se o calendário não ajuda, então não é só olhar para o resultado, olha o tamanho do problema que a gente está falando aqui. Não tem uma visão macro, né? Você tem o excesso de jogos, você tem o desgaste físico, você tem lesão, você tem cartão, você tem convocação, você tem a doença que tira os jogadores de jogo. Também tem uma série de fatores. O Felipe Luiz não tá rendendo porque, cara, ele não tem idade para ficar jogando todo essa maratona de jogos. Então, o Domenech, acho que foi uma baita burrice imediatista do Flamengo. E, cara, eu só não acho que é uma cagada maior porque o Rogério Ceni eu acho que é um excelente nome. Porque se eles pensassem, sei lá, em Cristóvão Borges, eu falo, pronto, vai voltar a ser o Flamengo de antigamente. Com todo respeito ao Cara, Cristóvão. aproveitando que você comentou do Rogério, cara, o Rogério desponta como se a primeira opção do Flamengo, né? Você já falou que é um bom trabalho, você acha que realmente ele tem condição de desenvolver um bom trabalho lá? Você acha que ele sai do Fortaleza para assumir o Ah, Flamengo? sai. Sai. Eu acho que o problema do Rogério é que o Rogério é mandão, mano. Quando você já viu os jogos do Fortaleza, ele fica ali esculachando os caras para os caras dar o sangue. Então, assim, a questão do Rogério, eu acho que o Rogério, ele se aprimorou, ele fez, como é que fala? Fez estágio com o Sampaoli no Sevilha, foi lá fazer estágios na Europa e se preparou para ser técnico. Não deu certo no Cruzeiro, porque o Cruzeiro é aquela bagunça, né? Só que o problema dele no Flamengo pode ser o mesmo problema do Cruzeiro, ele não se dá bem com o elenco. Ele quer afastar algum jogador que é dono da panela, bater de frente com ele, que o Rogério Ceni também tem ego. Então, assim, o problema do Rogério Ceni pode ser o conflito de egos com os jogadores do Flamengo. Se isso não acontecer, não tiver problema com os jogadores, entendeu? Eu acho, eu acho que, assim, questão de trabalho, preparo, dos treinadores brasileiros hoje, o Rogério Ceni é mais preparado. Mais Ah, com preparado. certeza. Eu acho ele o principal de uma nova leva que está vindo, né? Eu acho que ele é o principal nome. Nova leva dele sozinho. É, aí já é outra discussão. Mas ele é um ótimo nome, um ótimo cara que está fazendo um baita de um trabalho num time. Médio. Vou aqui falar. Um time médio, eu ia falar um time B do cenário nacional, Mas é. não disputa Campeonato Brasileiro, mas enfim. Fazendo um ótimo trabalho há mais de 2 temporadas. Outro bom exemplo de um cara que teve tempo para colocar o seu trabalho em prática. E teve todo o tempo necessário, sem a pressão de precisar de um resultado agora. É importante lembrar, o Rogério perdeu a Copa do Nordeste, perdeu o campeonato para o Ceará, o estadual, e continuou lá. Porque ele teve tudo aquilo que ele não teve no Cruzeiro e tudo aquilo que ele não teve no São Paulo na primeira passagem dele. Ah, Tempo e confiança da diretoria. o Cruzeiro eu nem que culpar ele de qualquer forma. O Cruzeiro do ano de Não. 2019 era outro Aí, esquema. O do São Paulo, quem queimou o Rogério foi a própria diretoria, tá? isso sem dúvida. Eu acho E, que cara, só para. pode Desculpa te fechar. cortar, mas é que a gente já tá ficando com um vídeo muito longo, Fredão. Só uma última pergunta que eu acho que aí eu queria ver a sua opinião. Seu time agora começou com o Abel, o português, mais um estrangeiro. Jogou pouco tempo, só foi um jogo até agora. Mas o que você viu nesse. 2 jogos, desculpa. O que você tem visto de que vale a pena? Você achou legal? Não está gostando? O que você tem visto nesse início de trabalho do Abel? Bom, primeiro você tá falando do Abel, eu duvido, mano, a gente vai fazer uma aposta agora que se ele tomar tipo 2-0, 3-1 do Ceará, ele vai tomar, mano, uma chuva de crítica. Você vai ver, já vão pedir a cabeça dele. E assim, ele vai jogar contra o Ceará sem 7 reforços.
Everton e Gabriel Menino na seleção brasileira, Gustavo Gomes na Paraguaia, Vinha na Uruguaia, Felipe Melo machucado, Wesley machucado e Luiz Adriano machucado. Então, assim, o Palmeiras vem de uma sequência de 6 vitórias seguidas e 7 jogadores que estão nessa sequência não vão poder jogar contra o Ceará. Então, assim, vai já jogar com um time meio que reserva já. TB, né? Time reserva, que assim, que apesar de ter. Mas Palmeiras tem um baita elenco? Tem, vão ser bons nomes. O William Bigode, o Marcos Rocha, Gustavo Scarpa, o Jailson, tem bons nomes. Só que é um time que está sem entrosamento e sem ritmo de jogo. Então, assim, se ele não ganhar do Fortaleza, eu acho que pode ser considerado. Depende também do jogo. Se for uma massacrada, aí não dá. Mas se não conseguir o resultado, não pode tipo cair chuva de críticas porque ele acabou de perder de um domingo para uma quarta 6 jogadores, porque o Wesley já estava fora desde quarta. Então, assim, calma. Eu acho que uma coisa muito importante do Abel é que, primeiro, ele já falou que não vai ter choro. Ah, tem convocação? Paciência, eu sou técnico do Palmeiras, eu tenho que dar um jeito de resolver isso. Então, assim, tipo, algumas coisas que os técnicos brasileiros usam como bengala, ele já falou que não vai usar. Já achei legal essa postura dele. Segundo, ele teve a humildade de falar, cara, não tem tempo de treinar. Eu vou usar o que o Cebola estava usando e vou fazer alguns testes ao longo do caminho, porque não tem como mudar as coisas, não tem como eu implementar uma coisa nova sendo que eu não tenho tempo para treinar. Então é legal ele reconhecer o trabalho do Cebola, ver que Era um baita trabalho, diga-se de passagem. um baita. O Cebola tem, se eu não me engano, ele tem 7 jogos como técnico do Palmeiras, 7 vitórias e uma derrota. A derrota foi agora quando ele assumir no lugar do Luxemburgo. Lógico, é pouco. Eu acho que assim, o Cebola. Depois a gente entra nesse assunto do Cebola. Vamos dois aí. Voltando para o Abel. Então, assim, o Abel ele reconheceu o trabalho do Cebola, que é muito bom. Não chegar a querer mudar tudo, porque daí ia ser uma bagunça. E algumas coisas que ele está implementando é que, por exemplo, falou que, eu preciso de um lateral esquerdo. Eu tenho só o Vinha e o moleque da base, que é o substituto, tá machucado. Ele chegou pro grupo e falou: quem quer assumir esse papel? Quem quer me ajudar na lateral esquerda? O Scarpa levantou a mão e está preparando o Scarpa já faz 2 jogos para atuar na esquerda. Ótimo. Isso é bom. Ele já está prevendo o problema que ele ia ter. Segundo, é uma coisa que eu comentei lá no grupo, ele estava começando a ter fazer a formação tática do Palmeiras mudar aos poucos. Então, por exemplo, é que agora o Felipe Melo se machucou, fraturou e está fora da temporada. Mas o Felipe Melo, quando o Palmeiras estava sendo atacado, ele ficava no meio dos 2 zagueiros, atuando como um terceiro zagueiro, para fechar a frente de área. E quando o Palmeiras atacava, ele subia como um volante para armar o time. Então, essa ideia de o time ter uma formação defendendo e uma formação atacando parece algo normal, mas aqui no Brasil não é. Então, ele traz essas pequenas ideias, esses pequenos ajustes, eu acho legal. Tem que ter tempo. Se ele for eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, por fim não dá. Um pouco mais para frente, né? Mas se for eliminado da Libertadores, se cair na Copa do Brasil, eu acho que assim, a partir do momento que mandou o Luxemburgo embora, você não pode cobrar um resultado de título para ele agora. Você trouxe o Abel, vamos torcer para ele dar certo, principalmente ele que é palmeirense, ganhar alguma coisa, mas se não ganhar, tem que manter ele para a próxima temporada. E aí, na próxima temporada, você fala: beleza, cara, ó, você teve toda a temporada passada para ver o que você queria fazer, a partir de agora tem que ter resultado. Mas dá um tempo pro cara, entendeu? Eu acho que tem que ter paciência. E sobre o Cebola, para finalizar minha fala, que tá ficando muito grande, ele já mostrou que pode ser um ótimo técnico. Então, em vez de botar ele para treinar o sub-20, larga lá até o Abel sair, porque mais cedo ou mais tarde o Abel vai sair, seja por proposta da Europa, não deu certo, ninguém fica para sempre no time. Então, assim, no lugar de deixar um sub-20, chega assim e fala: Cebola, a gente quer preparar você, porque no dia que o Abel sair, você vai assumir o Palmeiras. Pô, manda o cara para a Europa fazer estágio, manda o cara para fazer curso, manda o cara para estudar, no lugar de só deixar ele treinar no sub-20. É importante ter experiência no categoria de base? Mas ele já tem. Então manda, prepara o cara para quando o Abel sair, você fala: pronto, eu tenho um técnico pronto para assumir meu time, que eu preparei, que eu treinei. Então acho que falta isso. Cara, eu gostei dessa informação, acho que eu concordo bastante, viu? O Cebola, ele mudou muito o time do Palmeiras, o time do Palmeiras mudou até de postura da saída do Luxemburgo para aquela do Cebola. E, cara, é muito interessante o que você falou e é uma coisa que a gente não faz aqui no Brasil. E, bem, para não ficar muito longo, senão a gente fica aqui 2 horas nesse vídeo e eu sei que você que está assistindo até aqui não se incomodaria, ou talvez se incomodaria, por isso a gente vai terminar agora. Mas, pessoal, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Deixa o seu comentário aqui o que você acha. Pô, o Domenech saiu, é uma boa para o Flamengo? Você acha que o Flamengo vai voltar a ser aquele Flamengo maravilhoso do início da década de 2000 ou não? Espero. Esperamos, com certeza. Ou não, você acha que o Flamengo ainda tem time para ser campeão? Como é que você vê? E é isso, né, pessoal?
curte aqui, compartilha com seus amigos, com todo mundo, deixa seu like, curte aqui o canal, toca a sinetinha para você receber as notificações, tudo. Segue nós nos Instagram da vida aí, no Facebook também. E no mais, é só isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.